Olá, oi tia Judete, olá. Esperar aqui o pessoal entrar, certo? Hoje a gente vai fazer a live com o Dr. Carlos Felipe, né? Sobre prevenção do câncer. Vai ser uma live muito bacana. Olá, Marcos. O pessoal tá entrando. Esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos fazer a live, né, sobre prevenção do câncer com o Dr. Carlos Felipe. Estou aguardando só ele pedir a participação dele, solicitar a participação. Oi, Mayara. Oi, Babi. Letícia. Esperar aguardar ele entrar. Livinha. Olá, pessoal. Oi, Germana, Felipe, Livinha. Esperando ele pedir a participação dele pra gente começar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal que tá entrando agora, Bruna, Maria. Ao vivo agora. Olá. Oi, Carol. Olá, tudo bom, doutor Carlos Felipe? Hoje é o nosso convidado hoje, né? Eu queria que você se apresentasse para que a gente possa discutir um pouquinho sobre prevenção do câncer. Pois não, boa noite. Eu queria dar uma boa noite a todos. Eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Estado do Ceará, cirurgião geral pela Universidade Federal Fluminense, Hospital Antônio Pedro. Depois fiz cirurgia oncológica no Hospital de Oncologia e o R3 se uniu ao Instituto Câncer e o Hospital de Oncologia. Eu retornei ao Ceará e fiz o mestrado aqui na Universidade Federal. Sou médico da Universidade Federal, médico do Estado. Trabalhei 20 anos no Hospital do Câncer. E ainda trabalho hoje, mas trabalho mais na parte do setor privado, consultório. Essa é a minha formação. Ótimo. Aí hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é o câncer, né? Um pouco sobre a etiologia dessa doença, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor.
Carol, só para você ter uma ideia, o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. Nos Estados Unidos, ela está matando já do que as doenças cardiovasculares. Pra você ter uma ideia, o ano passado, 2020, foram aproximadamente 120 mil mortes de homens por câncer e 110 mil mulheres. Ou seja, o ano passado, o câncer matou 230 mil pessoas. Então, ela cada vez mais é uma doença com alta incidência. É o câncer. É uma célula que se transforma, uma célula normal, que se modifica, ocorre modificação nos seus genes, nos seus cromossomos, e essa modificação leva a uma alteração. Acho que tá falhando um pouco. Tá falhando. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Só um momento. Aguardar ele voltar. Eu acho que o áudio falhou um pouco. Pronto, ele vai entrar de novo. Vamos ver se fica melhor agora. Oi, Carol, Pronto, novamente. Então, você tinha perguntado o que é o câncer. O câncer, isso, então, exatamente. O que é o câncer, então? O câncer é uma célula que mudou. A célula, todas as nossas células do corpo, a função delas, quando elas vão se reproduzir, depende de quê? Depende do seu DNA, que é a parte interna. Esse DNA que controla toda a função da célula. São duas hélices de DNA que existem no núcleo da célula. Todas as células têm DNA. Essas células, quando elas mutam, elas se alteram e começam a crescer de uma forma desordenada. Normalmente, a célula só desenvolve quando existe uma necessidade. Algumas células nunca se dividem, como neurônios. Outras se dividem, como as células da mucosa do intestino. Estão sempre se dividindo. Então, quando ocorre uma mutação nessa célula, no DNA dessa célula, essa célula perde o controle. Ela fica como se fosse um ser estranho no seu organismo, crescendo de uma forma desordenada. E o que provoca essa mutação nesse DNA? São vários fatores. A gente sabe que em torno de 10% tem um fator genético, a pessoa nasce com uma determinada gene que pode levar ao câncer, por exemplo, o câncer como BRCA1, BRCA2, que é o mais conhecido, relacionado ao câncer de mama, câncer de ovário, e existem vários outros genes que estão relacionados a câncer. Agora, esse pessoal é genético, é o câncer genético. Por exemplo, 5 a 10% do câncer de mama são genéticos. Tem pessoas que quando nascem, a gente já sabe, analisando o gene dela, que ela pode ter de 80% de chance ao longo da vida de ter um câncer de mama. Outros têm uma alteração no gene para ter um câncer do intestino grosso. E isso a gente já pode saber quando a pessoa nasce, fazendo um estudo genético. Certo? Agora, o que mais além do genético? O meio ambiente. Certo? Pessoa que trabalha em ambiente que tem amianto, de amianto, tem uma doença chamada asbestose, que dá um câncer de pulmão. Exposição extensa ao sol em pessoas de pele clara, ocorre uma mutação nas células e as células também se transformam em câncer ao longo da vida, né? São cânceres, na maior parte das vezes, menos agressivos. Você pode ter alimentos com relação com câncer. Por exemplo, um alimento que eu posso falar para você, por exemplo, o amendoim. O amendoim, alguns amendoins hoje já têm um controle
tem um fungo que produz uma alfa-toxina. E ele provoca o câncer do fígado. Vírus, por exemplo, o vírus do HPV tem uma relação direta com o câncer do colo do útero. A gente sabe hoje, é por isso que toma aquela vacina para HPV. Meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade tomam aquela vacina e reduzem uma grande parte dos cânceres de colo de útero. O vírus da hepatite B tem uma relação com o câncer do fígado. Então a gente tem o cigarro, que tem 470 substâncias que têm capacidade de desenvolver câncer e alterar esse DNA, sobretudo o cigarro no pulmão, na laringe, na cavidade oral, certo? Então, vai de uma enormidade de casos. Vai desde uma tendência genética, a uma alimentação, a uma irradiação, a um vírus, certo? Se diz o seguinte, que 5 a 10% é genético. 30% cigarro, aproximadamente. 30%, Carol. E em torno de 40% tem relação com a alimentação. Aí a gente vê o quanto é importante, né, a gente ter uma alimentação adequada para prevenir vários tipos de câncer, né? Realmente, a alimentação, ela vai influenciar na mudança da nossa epigenética, né? A nutrição, quando ela é inadequada, ela vai promover um ambiente inadequado, podendo causar danos ao nosso DNA, né? Por meio de um estresse oxidativo das nossas células. Então, por isso que é tão importante nós cuidarmos da alimentação. Hoje, nessa live, puxando um pouquinho para o meu lado, eu queria falar, né, alguns alimentos que têm relação direta em causar câncer e também alimentos que atuam prevenindo esse tipo de doença, né? Já que é uma das doenças crônicas de alta letalidade e que sobrecarregam aí os sistemas públicos de saúde, né? A primeira coisa que eu queria pontuar era em relação aos agrotóxicos, né? Hoje a gente já sabe que o uso crônico do agrotóxico tem uma associação maior com os números de casos de câncer, né? Então, a gente que consome muitas frutas, muitas verduras que vêm do mercado, muitas vezes não passam por uma higienização correta, né? E o que a gente já sabe é que a água sanitária que a gente usa para limpar as frutas e vegetais, ela não vai tirar todos os agrotóxicos que estão presentes ali naquelas frutas e verduras, porque existem vários e vários tipos de agrotóxicos, né? Então, assim... Carol, inclusive sobre agrotóxicos, eu queria te falar uma coisa que é interessante, para muitas pessoas saberem. Quando você vai consumir uma verdura, qual é a verdura ideal? É claro que seria aquela verdura que não foi utilizada agrotóxico para ela. Ela foi produzida respeitando o meio ambiente e sem agrotóxico. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a ela. Segunda opção que você tem. Segunda opção é você comprar fruta. Por quê? Quando você compra a polpa de uma fruta que tinha agrotóxico, a indústria colhe a fruta e na mesma hora ela processa e faz a polpa. Quando você compra a fruta, você tira a fruta do pé e você vem comprar no supermercado, ali existe um processo de degradação daquele agrotóxico. Então, quando você consome a fruta, houve um período maior para aquele agrotóxico ser eliminado. Então, o ideal é um agroecológico. Segundo, a fruta. Terceiro, a polpa. Se a polpa for de origem agroecológica, é o ideal, né? Mas nós consumimos muito agrotóxico. O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo. É verdade. E assim, quando for ver a procedência dessa polpas, eu sempre dou a dica para os meus pacientes deles olharem a lista de ingredientes que tem nessa polpa, né? Porque muitas vezes tem conservantes, tem aditivos químicos e acaba se tornando um alimento muito, muito ultraprocessado. Outra coisa que é muito importante pontuar, que tem uma relação direta com câncer, é o consumo de carne vermelha, né? O excesso do consumo de carne vermelha, ele está relacionado a uma maior ingestão de ferro M. E esse ferro M, quando está em excesso, ele pode causar o câncer coloretal, né? Então, a gente sabe que o excesso de consumo de carne vermelha, ele pode induzir.
E além disso, né, nós sabemos que os cozimentos dessa carne vermelha em temperaturas muito altas, elas vão liberar aminas que elas têm potencial mutagênico. Então é muito importante a gente ter cuidado com a temperatura que está aquele alimento também, né? O alimento ele não pode ter aquela textura de queimado. No máximo, a forma mais correta de preparar seria até ensopado, cozido, grelhado. Não é ainda a melhor forma de preparar os alimentos, ainda é boa. Mas se puder fazer ensopado, cozido, né? E não ter cuidado com essas temperaturas, porque quando elas são muito altas, elas vão liberar essas aminas que têm potencial de causar danos ao nosso DNA. Carol, Mas sobre carne, só te interrompendo, eu queria só acrescentar para você, existe um preceito que o pessoal fala muito, que onde chega a geladeira, diminui o câncer de estômago. Dizem que ocorreu muito nos Estados Unidos. Quando você tem a geladeira e você não conserva os alimentos com sal, né, que antigamente você pega a carne, expõe, coloca o sal e expõe. Então, essa transformação também, a conservação com sal, no caso da nossa região, tem uma relação muito grande com a carne de carneiro, carne de gado, certo? Não é que você não possa consumir isso, mas quando você consome a carne que vem do congelador, conservada no congelador, o índice de carcinogênicos com relação ao estômago é menor. É impressionante como reduziu o câncer de estômago dos locais onde você aumentou a geladeira. Quando você leva uma energia para uma cidade do interior e as pessoas compram geladeira e deixam de estocar carne no sistema tradicional, ocorreu também uma diminuição de câncer de estômago. É claro que a carne ela tem relação também com câncer do intestino, né? Você deve falar depois sobre fibra, tem uma relação direta também. sim. E as carnes muito processadas, né, Carol? Aquelas que vêm conservadas, né? Com alto teor de nitrito e nitratos, né? Diferente de uma carne não muito processada. Exatamente. Principalmente as carnes processadas, né? Que é o presunto, a salsicha, os embutidos, a linguiça. Eles têm os nitritos e os nitratos, que são substâncias que elas vão causar danos às nossas células, né? Então é importante não consumir esses alimentos. Uma vez, esporadicamente, tudo bem, mas esses alimentos, eles não podem fazer parte da sua rotina. Além do mais, essas carnes que elas são processadas, né, elas têm um teor muito grande de sal. E a gente já sabe que o excesso do sal, né, ele favorece o aparecimento da bactéria chamada H. pylori e o desenvolvimento de câncer de estômago. Então, a gente tem que ter cuidado em limitar o sal a 2,4 gramas de sódio por dia. Né? Então, a gente tem que ter cuidado mesmo com a ingestão desse sal, porque o excesso de sal ele também pode causar danos, né, ao nosso estômago. Em relação ao amendoim, tanto o amendoim como os grãos mofados, cereais mofados, contaminados por uma alfa-toxina, eles podem realmente causar esse câncer hepático. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compra na indústria. Né? Qual é a procedência daquele amendoim, se ele está na data da validade, porque de repente, se ele estiver contaminado por essas alfa-toxinas, ele pode sim causar câncer hepático. Então, por isso que é importante também a gente se atentar a isso, né? Também é importante frisar que para a prevenção do câncer, a gente tem que frisar uma alimentação muito natural, né? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são justamente esses alimentos que vêm da indústria. Eu costumo brincar que o meu avô viveu até 102 anos, né? Comendo o que tinha na fazenda, né? O frango não tinha hormônio, a carne a gente conhecia toda a procedência, frutas e verduras sem agrotóxicos, alimentos sem aditivos químicos. Hoje a gente sabe que quanto mais industrializados, quanto mais alimentos que têm aditivos químicos, corantes, maior a chance de causar mutações nas nossas células, né? Outra coisa importante é também limitar esses alimentos que são ricos em açúcares. Esses alimentos que têm alto teor de açúcares, eles também contribuem para o aumento de peso, né? E a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso, eles têm uma maior relação com o desenvolvimento de câncer, principalmente com o câncer de mama, né? A obesidade, ela tem uma forte relação também com o câncer de mama.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com o consumo desses alimentos também. Carol, você viu alguma coisa sobre refrigerantes e corantes? Assim, os corantes, de uma forma geral, né? Eles vão atrapalhar porque tanto o corante, ele tem, o refrigerante, ele vai ter vários aditivos químicos, né? Então, por ele ser uma substância que tem alto teor de açúcar, ele vai contribuir tanto para a obesidade daquele indivíduo, quanto também pode contribuir para a lesão na célula, né? Para ter uma mutação desse DNA. Todos os alimentos de forma industrializada, né? Esses ultraprocessados, o nosso guia alimentar para a população brasileira diz que nós devemos evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados. É interessante. Existem no site do ICC, os refrigerantes pelos corantes, eles estão associados ao maior índice também de câncer. Então, muitos alimentos. Agora, Carol, é bom você falar sobre que alimentos é interessante, que alimentos podem diminuir o risco de câncer e em que quantidade de alimentos. Sim, nós vamos falar sobre isso, né? Que é justamente agora a prevenção do câncer. A gente já entendeu que a dieta, sim, vai mudar a nossa genética, a nossa epigenética, certo? Mas de que forma a gente pode usar a alimentação para ser uma nossa aliada, né? Na prevenção do câncer, para estar ali reparando o nosso DNA, para estar reparando a nossa célula. Já que a alimentação é um fator que contribui tanto, né? Você falou que é 40% de uma das causas da alimentação do câncer, então é algo que a gente tem que ter bastante atenção. Primeiro, né? Sempre preferir alimentos orgânicos. Então, se você conhece alguém que tem alguma procedência, né? Ou se você conhece alguma forma de comprar, sempre dê preferência a esses alimentos orgânicos. Prefira também alimentos ricos em antioxidantes. O que são substâncias antioxidantes? O nosso corpo, ele produz radicais livres, né? As nossas células, elas estão sofrendo esse processo de mutação. E para neutralizar esse processo de mutação, existem os alimentos antioxidantes. E quais vitaminas são as vitaminas mais antioxidantes? A vitamina A, a vitamina C e a vitamina E. E em quais alimentos está presente, né? A vitamina A, ela está no mamão, na cenoura, no leite, no ovo, na laranja, em todos esses vegetais amarelos alaranjados também, né? A vitamina C, além dela ser um potente antioxidante, ela também bloqueia o nitrato, que é aquele que eu falei que pode causar câncer, que está presente justamente na salsicha, né? No salame e nesses outros embutidos. Então, a vitamina C, ela tem o poder de bloquear esse nitrato. A vitamina C, ela está presente na acerola, no limão, na laranja, na goiaba. E também a vitamina... Carol, só para o pessoal saber, não quer dizer que ninguém não deve deixar de comer salame, não, né? Isso é uma coisa sistemática, né? Uma coisa ocasional. Né? Se fosse, né, uma vez e tal, você vai sair uma vez ali a cada 20 dias, tudo bem. Mas esse alimento, ele não deve fazer parte da sua rotina alimentar, né? Não deve ali fazer parte do seu dia a dia. Continuando aqui, a vitamina E, ela está presente também na amêndoa, né? Na aveia, nas castanhas, no óleo de abacate. Então, é muito importante a gente consumir esses alimentos, né? E qual é a porção? A porção seria de 3 a 4 porções de frutas e de verduras por dia, contemplando esses alimentos, né? Quanto mais verduras também a gente comer, até porque o próprio tomate, ele é rico em licopeno. A gente sabe que o licopeno, ele previne o câncer de próstata, né? Então, se você consome aí melancia e tomate todos os dias, você tem uma menor chance de desenvolver o câncer de próstata. Mas a gente também já sabe que o tomate, ele tem São muito frutas vermelhas, né, Carol? Frutas vermelhas sem licopeno, né? Isso. Mas a gente também sabe que o tomate, ele tem muito agrotóxico. Então, se você tiver a oportunidade de consumir esse tomate orgânico, seria muito melhor, né? Outra coisa... Carol, interessante, tem um trabalho que compara você usando alguns trabalhos que falam o seguinte: se você se só tem esse tipo de alimento, se não tem acesso ao ecológico, você consuma esse outro alimento. Porque a vantagem dele é tão grande, por exemplo, sobre a prevenção do câncer,
que ele supera essa questão de eventualmente ter algum agrotóxico. Então, eu achei interessante. Inclusive está Bacana. publicado, exatamente. O ideal é claro que a gente consumisse, mas se você não tem, que é muito difícil hoje você encontrar e ter acesso em massa à população mundial de alimentos sem agrotóxicos. Né? Infelizmente, precisava mudar a cultura da humanidade. Né? Precisava fortalecer e uma mudança de economia que seria fantástica, empregaria muita gente, mas teria que ser um processo, não pode ser súbito, porque senão o mundo não teria condição de produzir tantos alimentos. Sim, é verdade, né? Mas hoje a gente tem várias pessoas, né? Eu até indico para os meus pacientes também, para quem sempre me pergunta, que vendem orgânico, né? Mas também é muito importante a higienização adequada. Mas como eu disse, o que a gente usa, né? A água sanitária, ela não vai matar todos os agrotóxicos que estão ali. A realidade é essa. E a gente tem que falar a verdade, né? Se você puder consumir, melhor. E outra coisa importante também é o consumo de flavonoides e carotenoides. Eles são compostos extremamente antioxidantes, né? Antioxidantes. Os flavonoides, eles estão no suco de uva integral, nas frutas vermelhas, né? Essas frutas, elas têm um alto poder antioxidante, então elas vão ajudar na reparação desse DNA. Então, consumir esses alimentos na sua rotina, né? Outra coisa muito importante que eu sempre falo é o consumo de probióticos, né? O que são os probióticos? Os probióticos, eles são as bactériazinhas boas que moram lá no nosso intestino, né? E aí, essas bactériazinhas boas, elas vão diminuir a chance da gente ter colo retal. E a gente tem que consumir essas bactériazinhas boas, né? E como é que a gente... Câncer coloretal, né? Câncer coloretal, os probióticos. E Só para falar aqui para as pessoas, hoje o principal câncer no homem, de longe, é o da próstata, certo? E na mulher é o da mama. Mas o segundo no homem e o segundo da mulher, hoje é o câncer do intestino grosso. Hoje a mulher, o câncer de colo é o terceiro. Portanto, é muito importante uma alimentação adequada para a questão do colo, né? E aí, quando você fala em frutas e quando você vai estar falando aí em probióticos, é bom falar em fibras também, né? De que forma a fibra e os probióticos reduzem o risco de você ter um câncer de intestino grosso. E é importante falar para as pessoas também, Carol, que hoje existe uma prevenção, que pouca gente faz prevenção de intestino grosso do ponto de vista do exame médico, que é o quê? É uma pesquisa de sangue nas fezes a partir de 50 anos. Igual que a mulher tem que fazer mamografia anual, ela deve fazer, a partir de 50 anos, e o homem, uma pesquisa de sangue nas fezes. E ele também tem um alto índice de mortalidade. É o terceiro no homem, que o segundo homem de mortalidade de câncer é o pulmão, né? O pulmão é o primeiro, o próstata é o segundo. E ele é o terceiro. Então, ele não é só incidência, ele tem uma alta incidência e também tem uma alta mortalidade. Por isso que é importante essa questão dos probióticos, das fibras, das verduras, porque você tem como fazer uma prevenção. É mais fácil você fazer uma prevenção para câncer de intestino grosso, coloretal, né, do que você fazer para a mama, certo? Câncer anal parece que tem uma relação muito grande com o vírus do HPV. Então, esse povo que está tomando vacina para colo do útero e para câncer de pênis vai estar prevenindo também o câncer anal. Mas o colo retal, a prevenção é como você está falando aí. E a prevenção médica é um exame bem simples. Queria aproveitar a tua live para dizer, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes uma vez por ano. Pouca gente faz isso. E é importantíssimo, né? É verdade. É verdade. Continua falando aí sobre fibra e probiótico. Pronto. De que forma pode diminuir o câncer do intestino grosso, já que ele é tão frequente? Pronto, já que esse câncer é tão frequente, né? Enquanto nutricionista, a gente tem que nutrir esse intestino, né? Hoje a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele é responsável pela produção de 90% da nossa serotonina, né? Que está relacionada ao nosso bom humor.
Então, é muito importante, existe um eixo aí da conexão intestino-cérebro. Então, é muito importante que esse intestino esteja habitado por bactérias boas. O que é a desbiose? A desbiose, ela ocorre quando o nosso intestino tem mais bactéria ruim do que bactéria boa, né? E, na realidade, para a gente ter uma prevenção de doenças inflamatórias intestinais, de câncer intestinal, né, de câncer do intestino, a gente também tem que habitar o nosso intestino com esses probióticos, né? E aí eu vi alguns estudos que ele fala que o Lactobacillus acidófilos e o Lactobacillus caseis, eles diminuíram as substâncias que convertem substâncias pré-carcinogênicas em substâncias carcinogênicas. Então, eles diminuíram essa conversão desse processo da substância pré-carcinogênica na substância carcinogênica, né? Então, por isso que é tão importante. Isso o Lactobacillus acidófilos e o Lactobacillus casei, né? Eu também vi um artigo que trouxe o bifidobactério láticos, diminuindo o câncer coloretal em humanos, né? Então, por isso que é tão importante. Eu gosto muito de colocar para os meus pacientes, quando eu coloco manipulados, tanto os lactobacilos, né, como os bifidobactérios, que são probióticos muito utilizados. Também eles vão ajudar no quadro de uma forma geral, vão diminuir alergias, principalmente quem tem rinite, tem sinusite, vai diminuir a inflamação desse paciente, né? Os probióticos, eles têm vários benefícios à nossa saúde. E além dos probióticos, é importante também a gente consumir os pré-bióticos. E o que é o pré-biótico? O pré-biótico é a comida da bactériazinha boa que está lá no nosso intestino. E o que é essa comida, né? É justamente a aveia, o mamão, a banana, a batata bacon, então o alho poró. Todos esses alimentos, a cebola também, que é um tempero, valorizar a cebola, é uma fonte de pré-biótico. Então, a gente tem que consumir esses alimentos para nutrir o nosso intestino, né? As fibras, como a aveia, né, a chia, a linhaça, elas também vão liberar ácido butirático, que é um ácido, quando é liberado no nosso intestino, ele melhora, certo? A regulação do nosso ciclo celular, porque ele vai aumentar a expressão do P21. Então, vai melhorar a regulação do nosso ciclo celular. E vai corrigir essas mutações genéticas, né? Ajudar na correção dessas mutações genéticas. Então, é muito importante o consumo adequado de fibras, né? O consumo de probióticos, o consumo de pré-bióticos e o consumo de alimentos anti-inflamatórios, né? E quais são esses alimentos anti-inflamatórios? O selênio é importantíssimo, porque o selênio, ele tem glutationa peroxidase. Essa glutationa peroxidase, ela ajuda a prevenir o nosso câncer de tireoide, né? 2 castanhas do Pará por dia é a quantidade que a gente precisa, tem a quantidade que a gente precisa de selênio para poder garantir a nossa saúde da nossa tireoide, né? Então, e nós aqui no Ceará, que não temos muito castanha do Pará, Carol, tem alguma opção aí? Pode ser a castanha de caju também, né? O peixe, o frango, o ovo, o brócolis. Todos esses alimentos, eles são fontes de selênio, né? E o selênio, ele tem um poder muito grande de reparar essas células que foram lesadas, porque ele é um nutriente muito antioxidante, né? Outro nutriente que também é muito antioxidante é o zinco. E o zinco, ele vem justamente de fontes animais, né? Do peixe, do frango, do camarão, né? Então, é super importante também o consumo de alimentos fontes do zinco. E o zinco, ele é cofator em várias reações que tem no nosso corpo. Ele participa de várias reações que ocorrem. Por isso que é importante estar com os níveis de zinco adequados no sangue, né? Quando os pacientes vêm para mim, eu sempre peço vários exames, né? Dentre eles, eu sempre lembro também de pedir zinco, para a gente dar uma olhada como é que está esse perfil antioxidante do paciente, né? Que é muito importante. E aí, os óleos vegetais, sempre lembrar, pessoal, de vocês consumirem os óleos vegetais, certo? Porque prefiram sempre óleos vegetais, como o óleo de azeite, o óleo de abacate, porque eles têm um efeito protetor contra o câncer, né? Não consumam... O pessoal às vezes acha, porque óleo de coco é saudável. Gente, o óleo de coco, ele tem muita gordura saturada, né? A gordura saturada em excesso,
ela faz mal para o nosso intestino também. Então, priorizem sempre óleos vegetais, priorizando o óleo, o azeite, o óleo de abacate, que são óleos muito bons. Carol, já que você falou em óleo, acho que é interessante ser mais extensivo. Sabe que a maior parte da população consome óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. É importante, já que tu falou nisso, acho que é interessante você falar sobre esses óleos. Como é que você vê a situação desses óleos hoje, independente da situação do câncer? Sim, eu sempre oriento a quem puder, né, consumir azeite, porque para mim é a melhor fonte que tem, né, para você poder grelhar um alimento, para você poder cozinhar um alimento, né? Agora, se a pessoa, porventura, não tiver condições, né, de comprar um azeite, dentre os óleos, eu acho melhor, e inclusive a atualização do Consenso de Prevenção de Doenças Cardiovasculares de 2021, ele traz que é melhor o óleo de soja, porque ele é uma gordura poliinsaturada. Mas se você puder, priorize sempre o óleo de azeite e o óleo de abacate. Na minha visão, são os melhores, certo? E o uso do óleo, muita gente usa porco, né? Para fazer óleo de porco e usa Banho de também porco. manteiga, né? Manteiga. Tanto a banha de porco quanto a manteiga, elas são gorduras saturadas, né? Então, assim, a gente realmente tem que evitar o consumo. Na grande parte da população, o consumo de gorduras saturadas ele deve ser menor que 7% do valor calórico da dieta. Então, é uma quantidade muito pouca. Você pode consumir? Pode. A manteiga no seu pão? Pode, mas em quantidades bem pequenas, né? Uma pontinha de faca no pão, tudo bem. Mas, assim, sempre que puder, preferir azeite mesmo. Carol, Perguntaram a banha de porco, ela é muito usada hoje e muita gente recomenda. Pois é, mas a banha de porco também é uma gordura saturada. Mas existe um questionamento muito grande sobre esses óleos também, sobre a carcinogênese desses óleos também. Apesar da Sociedade de Cardiologia ter essa opinião, mas existe divergência com relação ao pessoal da oncologia, né, Carol? Com Uhum. relação a esses óleos tipo girassol, soja, eu já vi alguns preconizando os de origem animal ou o azeite, entendeu? A gente já prefere os de origem vegetal. E dentro dos de origem vegetal, o azeite e o abacate. Eu sempre recomendo para os meus pacientes o azeite. Para mim, é o melhor óleo para que a gente possa fazer as preparações, né? Ok. Pode Banha de continuar, porco. então, assim, eu acho que você falou bem bastante desse assunto, é, resumiu bastante esse assunto dos alimentos que podem promover. Agora é interessante também a fibra, ela não é só o fato dela agir como adstringente. A fibra, as substâncias que são carcinogênicas, elas se fixam à fibra e descem com a fibra. Por isso que ela não estimula a transformação na mucosa do intestino grosso. A outra coisa que a fibra faz, ela diminui o trânsito intestinal, né? Ela, são dois fatores que fazem com que a fibra seja um fator de prevenção importante no câncer do intestino grosso. Exatamente. Ela melhora a regulação desse ciclo celular, porque ela aumenta a expressão do P21. Então, ela vai ter uma melhor regulação desse ciclo celular, corrigindo aí, né, alguma mutação que possa ocorrer. Então, as dicas que eu friso para vocês hoje, né, de alimentação, prefiram sempre alimentos naturais, certo? Evitem o consumo de alimentos industrializados, consumam de 3 a 4 porções de frutas e vegetais por dia. Consumam alimentos fontes de pró e pré-bióticos, né? Eu, no meu consultório, eu costumo muito manipular para os meus pacientes os probióticos, né? Eu gosto bastante de fazer manipular de acordo com o caso de cada paciente, porque às vezes tem uma alergia, né? E aí tem cepas que são mais específicas para aquele tipo de paciente, aquele tipo de alergia, etc. Mas aí prefiram sempre o consumo de flavonoides, de fruta vermelha, lembrem da melancia, do tomate, e se puderem, né? Evitem agrotóxicos. Se puderem. Eu sei que no mundo perfeito moraria todo mundo numa fazenda, onde a gente
sobreviver daquilo ali, né? Um frango sem hormônio, uma carne que a gente conhece a procedência, os cereais como a gente plantou, mas a gente sabe que isso não existe. Então, sempre que vocês puderem, tiverem a oportunidade, priorizem os alimentos orgânicos, né? Eu vou só dar uma olhadinha aqui nos comentários para começar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Tá bom, Carol, eu acho que agora a gente podia começar a responder as perguntas. Podia Exatamente. começar a responder. Já estamos com 40 minutos, né? Exatamente, vamos começar aqui a responder. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Estou adorando ver os comentários aqui, viu? Vou dar uma olhadinha aqui para a gente começar a ver os comentários, né? A aveia é bom? A Silvana perguntou. A aveia é bom, Carolzinha? É muito bom, né? A aveia ela é uma excelente fonte de fibra. Eu sempre dou a recomendação para você comer, associar sempre uma fruta à aveia. Você pode também consumir uma vitamina, né? Bater uma fruta, leite, aveia. Sempre dê preferência também aos leites desnatados, que ele tem um menor teor de gordura, certo? Aí vamos ver aqui as outras perguntas. Tcharam. A banha de porco, né? A gente já falou aqui sobre esse assunto. A banha de porco, tanto a banha de porco como o óleo de coco, né? Eles não são recomendados. Prefira sempre um azeite, um óleo de abacate, o consumo dessas gorduras poliinsaturadas, tá certo? O azeite de oliva é sim um azeite de oliva, certo? É o melhor óleo para você fazer suas preparações. Carol, me fala sobre o requeijão light. Assim, o requeijão light, você tem que procurar algum que tenha um menor teor de ingredientes, né? Algum que seja mais natural. Porque a gente sabe que muitos têm muito conservante, acidulante, né? Substâncias químicas. E quanto mais substâncias químicas a gente tem nesses alimentos, maior a chance da gente ter mutação nas nossas células. Então, priorize, né? Veja a lista de ingredientes e vejam que tem uma lista de ingredientes mais enxuta. Ou se você preferir, tem algumas formas de você fazer requeijão light na sua casa, né? Tem algumas receitas na própria internet para fazer requeijão em casa. Aí vamos lá. Com relação aos óleos, qual a sua opinião com relação à manteiga da terra e banha de porco? A manteiga da terra, eu gosto, né? É uma gordura saturada, mas como toda gordura saturada, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter cuidado nas quantidades. Lembrem-se que gorduras insaturadas, que são as gorduras boas, é o azeite, é o óleo de abacate. Manteiga, banha de porco, óleo de coco é gordura saturada. Então a gente tem que ter moderação no consumo, tá certo? Aí, várias pessoas nos parabenizando, né? Muito obrigada, gente. Carol, aqui na minha casa consumimos muito leite de vaca. O que você pode falar a respeito disso? Gente, o leite ele vai ser inflamatório para quem tem alguma intolerância. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então o leite me faz mal, né? Para pessoas que não têm problemas, principalmente esse leite mais natural, que é o leite vindo da vaca, né? É uma boa opção. Nós temos que comer de 3 a 4 porções de leite e queijo por dia para ter a quantidade de cálcio necessária à nossa alimentação. Então, não tem nenhum problema você consumir leite, você consumir queijo, né? Até porque nós precisamos fortalecer os nossos ossos. E no leite, no queijo, tem uma fonte muito boa de cálcio, certo? Carol, boa noite. Tem alguma alimentação que possa ajudar na neuropatia após o tratamento da quimioterapia? Assim, para o paciente que já está em quimioterapia, já teve câncer, né? O consenso de nutrição oncológica, ele traz que é muito importante o consumo dessas vitaminas que eu falei, né? Principalmente da vitamina E, da vitamina C, da vitamina A, do zinco, do selênio. Então, priorize esses alimentos que foram falados hoje aqui, né? E evitar alimentos processados, as recomendações são as mesmas. Mas o que é que acontece? Às vezes o paciente que passou por uma quimioterapia, né? Ele tem uma perda de peso muito grande, né? Ele pode ter a xerostomia, que é aquela boca seca,
né? Então, dependendo das alterações que o paciente tem, às vezes ele pode ter um intestino preso, ou pode estar com diarreia por conta do que ele passou, mucosite, que é uma inflamação. Então, dependendo de como ele tá, é que a gente vai ver como a nutrição pode tratar. Então, acaba que isso é uma coisa, assim, muito individual. Melhor mesmo é tudo sem açúcar, né, Carol? Já aprendi. Vamos lá. Realmente, né? A gente tem que moderar o consumo de açúcar. Se você consegue tomar um suco, né, sem açúcar, ótimo. Evite mesmo o consumo de açúcar, o excesso de açúcar. Além dele ser inflamatório, né? Ele aumenta aí a chance de você ganhar peso. Se você tem um IMC maior, você tem maior chance de ter outros tipos de câncer, né? Carol, o que você acha do consumo de adoçante? É benéfico ou não? Sim, outro ponto importante que eu queria falar também era em relação ao adoçante. Gente, evitem os adoçantes. Aspartame, o nome comercial, né? Eu acho que tem vários nomes comerciais, mas aspartame, né? Todos esses adoçantes, ciclamato de sódio, inclusive aumentar a pressão, evitem. Se vocês forem optar por adoçantes, consumam adoçantes naturais. Quais são os adoçantes naturais? Estévia e xilitol. São os adoçantes que eles vêm de plantas. Então, esses pode consumir, certo? Agora, né, esses outros que são a base de ciclamato de sódio, aspartame, já tem estudo falando que a longo prazo eles podem causar câncer. Então, nós devemos evitar, certo? Carol, acho que uma pessoa perguntou sobre o mel aí. O mel e substituir o açúcar. Assim, o mel é uma boa opção, né? Mas como ele é um alimento que tem uma concentração muito grande de açúcar, ele deve ser consumido numa pequena porção, né? Mas pode ser sim uma opção, sem problemas. O que eu costumo falar, tudo na quantidade correta vai caber no seu planejamento, certo? E eu acho que é basicamente isso, né? Acho que nós respondemos as perguntas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live, né? Doutor Carlos Felipe, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, Carol, eu acho assim que a gente falou da importância dos riscos do câncer, né? Do que o câncer hoje, o ano passado, foram 230 mil pessoas que morreram por câncer. Nos Estados Unidos, antes dessa pandemia, era já a principal causa de morte por câncer. Passou as doenças cardiovasculares. A população vai envelhecendo e vai aumentando. O tipo de alimentação foi um fator importante, né? Você tem uma ideia, foi tão importante, Carol, que as chinesas e japonesas, quando elas saíram da China e foram para os Estados Unidos, elas passaram a ter o mesmo índice de câncer de mama que as americanas. Entendeu? Isso só pode ser isso. Só tinha um caminho, a alimentação. Elas consumiam muita soja, né? Muito leguminosas, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm uma ideia do que representa o câncer, da relação com o câncer e alimentação, e do que ela representa na carcinogênese, né? Você tem 30% de cigarro, 5 a 10% está relacionado a essa questão genética, e um percentual muito alto da alimentação. Se você colocar os vírus, né, que a gente tem como eliminar, né, o vírus da hepatite B e o HPV, que vai dar uma repercussão muito grande no índice de câncer, se a gente conseguir fazer diagnóstico precoce e analisar os genes das pessoas desde o início, saber quem vai ter potencial desse tipo de câncer ou aquele tipo de câncer, que é a tendência, hoje já está muito barato. Um estudo oncogenético hoje ele pode custar R$ 1.300, com vários genes. Então, você trabalhou a genética, trabalhou o cigarro, né? Trabalhou os vírus, né? Trabalhou o excesso de exposição solar, exposição... Tem que trabalhar os alimentos. Se a gente quer impactar na vida das pessoas, né? Já que o câncer está se tornando a principal causa de morte nas sociedades mais modernas, né? A gente tem que ter a melhor forma de prevenção, chamada prevenção primária, na minha opinião, é a alimentação. Com certeza. Parabéns, Carol, viu? Obrigada. Muito discutindo com você. Eu, assim, queria abraçar todo mundo que falou, que perguntou com a gente, que discutiu com a gente. São tantos nomes, são tantos amigos. Um abraço a todos. Eu acho que espero que a gente possa ter ajudado, né, Carol? As pessoas com certeza. a entenderem melhor.
Com certeza. Eu queria só responder aqui uma pergunta, porque perguntaram se, né, o consumo de vinho é bom para prevenir o câncer, certo? Gente, o seguinte, o álcool, ele vai causar danos oxidativos à nossa célula, né? O que o Dr. Carlos Felipe falou de mutação genética, de ter uma mudança nos nossos genes, o álcool, ele justamente vai provocar esses danos, né? Porque ele é uma substância muito oxidante. E quando a gente consome álcool, é produzido acetaldeído, né? Esse acetaldeído, ele é uma substância cancerígena. Ele provoca também alterações hormonais. Então, o que a literatura traz, é que não existe consumo seguro, né, de álcool quando a gente fala de prevenir câncer. Então, assim, Carol, o interessante é você realmente evitar. Tudo bem, uma vez ou outra, Carol, esporadicamente. porque tem muito trabalho na Europa, certo, na Itália, Portugal, mostrando a diminuição de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e o consumo de vinho, mas de uma forma moderada, certo? A maior parte dos trabalhos é um copo de vinho, ou no jantar, ou no máximo 2, com moderação. E aí, como é um percentual pequeno, porque a gente sabe que o álcool, por exemplo, quando você junta o álcool e o cigarro, eles têm um alto índice de cancinogênicos no esôfago, por exemplo, no estômago, na cavidade oral. Eles se potencializam, eles aumentam ainda o risco. Mas, assim, dessa forma, acho que da forma como está se colocando, que é quase uma rotina no europeu, né? Você vê que o italiano e o português é quase rotina, tomar meio copo de vinho. Acredito que nessa extensão, porque o percentual de álcool é pequeno, né? Mas claro que não é uma garrafa, né? Se for, já é um volume grande, né? Acredito que essa pergunta seria nesse sentido. Agora, que ele tem fator preventivo, não. Para câncer, não. Tem um fator preventivo em dose baixa, tem muitos estudos falando com relação à prevenção de doenças cardiovasculares, muitos estudos. Mas, na verdade, não existe essa recomendação no serviço de cardiologia. Toma um copo de vinho que vai diminuir o infarto. Isso não existe. Até Embora porque exista... o vinho também tem um suco de uva integral, né? E o suco de uva integral, ele tem os mesmos flavonoides que tem no vinho, que são esses compostos antioxidantes. Então, você pode substituir pelo suco de uva integral. Facilmente você tem esses mesmos nutrientes. E é isso, pessoal. Eu acho que eu vou só me despedir, dar um abraço a todos, agradecer, viu, Carol? A atenção com a gente. E a gente podia ficar discutindo eventualmente um assunto ou outro, publicando aí. Obrigado, Carol. Sim, Boa noite, tchau. até Mais. Tchau. Tudo de bom. Eu vou deixar a live salvo, pessoal. Tchau, gente. Tá bom, Obrigada tchau. pela participação.